economia do Brasil está desacelerando. Estes são os dados publicados pelo IBGE nesta quinta. O PIB, que soma todas as riquezas produzidas pelo país, cresceu apenas 0,1% quando comparamos com o segundo trimestre deste ano. Ou seja, a economia está quase estagnando, está quase no 0 a 0. Em tela dá para ver este resultado. O resultado anterior foi de 0,3% de crescimento. E a expectativa do mercado, em geral, era de crescimento de 0,2%. A alta deste trimestre anterior, do segundo trimestre, foi revisada, gente. A economia estava crescendo 0,4% na leitura anterior e agora o dado que a gente tem revisado para o segundo trimestre é de 0,3%. Ou seja, não só a economia neste trimestre veio fraca, como no trimestre anterior teve revisão para baixo. Na comparação com o mesmo período de 2024, está na tela também, o PIB cresceu apenas 1,8%. Ao contrário do resultado trimestral, o dado anual superou as expectativas de analistas, que viam uma alta de 1,7%. Isso acontece porque tivemos uma revisão dos dados dos últimos 2 trimestres. O PIB do primeiro TRI foi de 2,9% para 3,1%. O PIB do segundo trimestre passou de 2,2% para 2,4%. O agronegócio teve forte impacto nestas revisões. Neste trimestre também. O setor cresceu 10% no período, puxado pela forte safra de milho, de laranja, algodão e de trigo. E, por fim, a indústria cresceu 1,7% e o setor de serviços 1,3%. Todos estes dados na comparação anual, tá, gente? Se a gente comparar com o terceiro trimestre do ano passado. Com esses dados em mãos de atividade para o Brasil, tivemos bom desempenho dos 3 principais setores aqui no país, mas também um aumento considerável das despesas de governo e também do consumo das famílias. Nós separamos uma arte para mostrar a vocês mais detalhes sobre este crescimento. Roda na tela, agronegócio, de trimestre contra trimestre, 0,4% de crescimento. Curioso que no terceiro trimestre do ano passado, a gente teve ainda um agro um pouquinho claudicante, porque normalmente terceiros trimestres são trimestres de plantio, de plantações. Então é o trimestre em que o produtor rural gasta dinheiro para comprar fertilizante, gasta dinheiro para comprar semente, gasta dinheiro com maquinário, tenta se programar para a venda de soja, de milho, de outros produtos que estão sendo plantados agora e serão colhidos apenas no ano que vem. Mas tem um fator interessante deste agro no trimestre, que é a venda de soja. Eu conversei com diversos produtores que me disseram que uma estratégia funcionou bastante para eles nestes últimos meses. São grandes produtores, então sim, tem um impacto relevante nestes dados do PIB, que foi segurar soja em estoque para vender no segundo semestre, já que a China e os Estados Unidos travam hoje uma guerra comercial declarada. A China parou de comprar soja dos Estados Unidos porque há uma taxa bem elevada para a compra de produtos agrícolas americanos. E aí, claro, quem se deu bem foram os produtores rurais brasileiros. Houve uma formação de estoque do primeiro semestre e agora a venda com preço mais elevado. Então, teve um resultado também positivo por conta dessa estratégia adotada por parte dos produtores. Indústria aparece com 0,8% de crescimento, apesar dos juros e apesar do tarifaço. Por quê? Há uma distinção clara de indústria extrativista para a indústria de transformação. A indústria de transformação teve um desempenho ruim no trimestre, crescimento de apenas 0,3%. Mas aí a indústria extrativa de petróleo e minério de ferro, principalmente a de petróleo, trouxe essa expectativa para esse resultado do PIB para cima. Nós tivemos vários investimentos, compra de plataformas de petróleo e também que levaram este crescimento para o setor. Serviços, talvez aí a surpresa negativa, 0,1% de crescimento, trouxe um pouquinho para baixo o segmento em geral. Os serviços acabaram tendo um desempenho ruim, apesar do mercado de trabalho forte e da expansão de base monetária, expansão de renda do trabalhador brasileiro. Da outra ótica, e aí a gente falou de ótica de produção, da ótica dos gastos, da demanda, nós tivemos os investimentos que cresceram 0,9%, surpreendente, apesar, claro, da taxa de juros de 15%, ao investimento principalmente no setor de petróleo.
Temos também o consumo das famílias, que desacelerou, está fraco em relação ao que vimos nos trimestres anteriores. Então, o consumo das famílias, 0,1% de crescimento apenas. Lembro a vocês que há dados de inadimplência preocupantes que indicam topo da série histórica para a inadimplência de famílias. 30% das famílias no Brasil estão inadimplentes, o que é bastante preocupante, apesar dos bons dados da economia brasileira. E 1,3% aí sim de gasto do governo. Foi o melhor resultado na ótica da demanda para o PIB neste trimestre.